tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a prof não vai mostrar para vocês o conteúdo em tempo real, porque infelizmente a internet que está plugado, né, o material está muito lento. Então nós vamos fazer assim um bate-papo e também, como de costume, eu vou enviar o conteúdo para vocês depois lá no nosso grupo de WhatsApp, certo? Hoje é o nosso último encontro, nós encerramos esse semestre, a próxima semana ela é dedicada para vocês, ela é dedicada exclusivamente para que vocês possam fazer atividades do portal e as provas, não é? Que serão enviadas, as famosas provas institucionais, e hoje, dá certo assim também? Vamos ver como é que fica. Tá. E hoje, pessoal, nós vamos falar, então, do nosso último conteúdo, né, o encontro 13. Nós vamos falar, então, sobre a classificação das sentenças já foram. Nós vamos falar, então, no encontro 14 sobre coisa julgada, certo? Eu coloquei um conteúdo bastante extenso até para vocês, relativamente extenso aqui. E fala o seguinte, fala da origem, vem do direito romano, assim como todo o nosso direito, né? Não falo propriamente o direito brasileiro, mas o direito mundial, né? Nós temos origem lá no universo romano. E como eu falei de inicial para vocês as aulas, o direito ele tem uma função muito específica que é o quê? Trazer pacificação, fazer com que a sociedade se organize. Então, toda a intenção da formatação do direito desde o início, foi fazer com que a sociedade, né, na qual os povos estivessem integrados, constituindo, eles se harmonizassem. E aqui eu trago um histórico para vocês que é a nível de curiosidade, né, para que vocês compreendam. Mas, de fato, nós vamos para a prática, não é? Para o que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, vejam bem, no 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável, indiscutível a decisão do mérito, não mais sujeita a recurso. Então, o que é algo transitado em julgado? Uma coisa julgada. Não cabe mais recurso. Prof, eu obtive uma sentença para o meu cliente e eu vou fazer um embargo de declaração, né? Você vai declarar que você está insatisfeito com a sentença. Se está transitado em julgado, você pode fazer isso? Não, você não pode, porque já houve extinção do mérito. É sabido lá no início das nossas primeiras aulas que o mérito ele pode ser extinto com o objeto julgado e também sem o objeto ser julgado quando alguma das partes dão causa a isso, né? Então, a coisa julgada formal é a impossibilidade de modificação da decisão judicial dentro do mesmo processo em razão da preclusão de recursos, ou seja, não há mais na seara de recursos nenhuma forma, nenhuma ferramenta, não é, para que você possa se utilizar. Já a coisa julgada materialmente falando é a impossibilidade de alteração da decisão judicial, dentro do mesmo processo ou em qualquer outro, tendo em vista que os seus efeitos se irradiam para além do processo a quem foi. Muitas vezes nós temos atos conclusos em processos em apensos, não é? Processos que têm temáticas pertinentes, né? De uma mesma parte ou de um mesmo autor, e aí acaba que essa decisão ela se irradia para outras. Prof, dá um exemplo mais claro para nós, né? Quando nós falamos e fazemos uso das jurisprudências, né? Nós pegamos decisões de processos que não são os nossos e fazemos uso dentro das nossas defesas, não é? Dentro da nossa retórica. Apenas as decisões judiciais de extinção de processo com resolução de mérito fazem coisa julgada material, uma vez que no 486 diz o seguinte: o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha uma nova ação ou novação. Então, vejam bem, todo processo em que você ingressou, que você foi chamado
e que você não obteve uma resposta satisfatória, não houve uma decisão de mérito conclusa, ela pode ser novamente reiniciada, pode haver um novo chamamento. No entanto, se houve, não há mais essa possibilidade. Desse modo, os pronunciamentos judiciais sem resolução de mérito possibilitam uma nova discussão do processo. Foi o que eu acabei de explicar. Não chegamos a uma resposta final, não obtivemos aquela decisão que finaliza, então a minha sentença ela pode ser novamente discutida? Pode. Ok, não houve resolução de mérito. Requisitos para formar uma coisa julgada. Relativamente à coisa formal, observa-se que o requisito para sua produção é muito simples, tá? Ou seja, basta o trânsito em julgado, uma decisão proferida pelo juiz no processo, independente do exame ou não de mérito da lide. Isso quer dizer o quê? Basta que o juiz sentencie, dizendo, escrevendo, né, expressamente relatando que houve decisão, indeferimento ou indeferimento, né, resolução do mérito e transitou em julgado. A partir do momento que isso é feito, que isso é escrito, define-se, então, o encerramento daquele processo, dando-se conta, então, que o objeto qual foi discutido tornou-se coisa julgada. Isso aqui é muito interessante para vocês. Os efeitos da coisa julgada. Nós podemos diferenciar os efeitos da coisa julgada em objetivos e subjetivos, certo? Enquanto que os efeitos objetivos da coisa julgada busca saber qual parte da decisão transitou, porque nós podemos ter sentenças parciais, sentenças totalitárias, né? Ou seja, aquilo que se reveste pelo manto do que realmente foi julgado. Já os limites subjetivos buscam saber quem vai ser beneficiado ou prejudicado. É o que vocês comumente costumam falar, quem ganhou, né? Quem perdeu, como é que funciona tudo isso, certo? Então, o objetivo é a sentença em si. A coisa julgada subjetiva, no âmbito subjetivo, está relacionado qual parte tomou prejuízo, qual parte teve ganho de causa, certo? Prof, isso altera o que para mim? Na minha prática jurídica, eu como advogado, não altera nada, tá bom? Se você ganhar, se a sua parte ganhar, você ganhou os seus honorários e você vai ganhar os honorários de sucumbência, porque é descrito também, né, que a parte que perde, que tem prejuízo, paga o advogado dele e paga as sucumbências para o advogado que ganhou, na mesma proporção que você fez o seu contrato, 20%, por exemplo, no máximo 30%. Prof, eu perdi. Não tem problema também, você vai receber os seus honorários do seu advogado, do seu cliente, e quem vai pagar a sucumbência? O seu cliente, não é você, né? Você não se responsabiliza pelas percas materiais do seu cliente. Então, essa é a parte subjetiva. Então, veja bem, no aspecto operador do direito, isso para vocês não é algo que prejudique, né? Interessante aqui, ó. Observe-se que no artigo 503, que estabelece que a decisão que julgar total ou parcial mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, ou seja, esse documento, né, essa sentença, ela torna-se um título executivo judicial. Ela tem força de lei, ela vai ser executada, ela vai ser cobrada. Ela tem que ser colocada em prática, tem que ser obtido o resultado da decisão do juiz. Se não for assim, do que adianta você recorrer ao judiciário? Do que adianta o juiz decidir algo para você, né? Vamos lá? Aqui é interessante, ó. Importante inovação consta no parágrafo 1º dos incisos do artigo 503 do CPC, que diz assim, relacionada a questões prejudiciais decididas expressa e de forma incidental no processo, também podem fazer coisa julgada material, desde que de forma concomitante seja preenchidos os requisitos como dessa resolução depende julgamento de mérito,
a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, o juízo tiver competência e no processo não houver restrições de prova. É muito importante dizer que questões prejudiciais entendemos aquelas cuja decisão influencia ou determina na resolução da questão principal que lhe esteja vinculada. Pois bem, para o nosso Código do Processo Civil, pessoal, anterior, as questões prejudiciais não transitavam materialmente em julgado, né? A não ser que o réu em contestação ou o autor apresentasse uma ação declaratória incidental. Eles ficavam fora, eles não eram levantados, eles não eram trazidos, né, para o contexto. A par de tal previsão, o artigo 503, lá no parágrafo 1º do CPC, verifica que o legislador processual se inclinou no sentido da utilidade da eficácia do processo, tendo em conta que quanto maior a parte do conflito puder se tornar imutável, maior será o atendimento do processo. Quanto mais você puder valorizar tudo que está incorporado e decidir de forma abrangente, melhor vai ser o resultado final. Por quê? Porque dessa maneira não ficam fagulhas para trás, não ficam dúvidas que a qualquer tempo podem novamente gerar um novo processo, são mais custas, é mais tempo. Então, quanto maior for a amplitude dos itens julgados, os itens apreciados e sentenciados com resolução ou não de mérito, melhor é para o processo legal, melhor é para a saúde do judiciário. Entendemos com todo respeito e amparados na doutrina de Barbosa Moreira que o legislador, nesse ponto, aí aqui eu tenho uma opinião que eu coloquei para vocês, né, que a prof vai excluir. Só um momento. O efeito objetivo negativo, por sua vez, impede que a questão principal seja novamente julgada em outro processo. Mas, assim, é muito relativo ser negativo ou ser positivo, se você já buscou aquele ponto. E por mais que a sua resposta foi negativa, não foi a seu favor, lá na questão subjetiva da coisa julgada foi denegado a ti, você tem que ser bastante honrado e entender que as duas partes não ganham. Né? Nós não estamos falando de conciliação e mediação, nós estamos falando de lide, nós estamos falando de processo judicial, nós estamos falando de sentença, de coisa julgada, de resolução de mérito, de extinção processual por resolução de mérito. Então, aí nessa situação, não há o que se discutir em percas, né? Nós, enquanto operadores de direito, temos que ter ampla capacidade e vislumbrar que não é um paraíso, que nós vamos entrar, que nós vamos arguir, que nós vamos buscar a defesa, no entanto, que nós podemos perder a lide. Em relação aos efeitos subjetivos da coisa julgada, a regra do 506 do CPC é clara de que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, né? Não se estende a terceiros. O que inovou em relação ao artigo 472 do CPC de 73, que dizia assim, que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros, salvo, aí vinha uma exceção, porque salvo é a exceção, nas causas relativas ao estado da pessoa, se houverem sido citados no processo limites do consórcio necessário, todos os interessados. Veja bem. Então, veio o Código de Processo Civil de 2015 diz o seguinte, não, nós não vamos estender benefícios e malefícios a terceiros que não são egressos aqui no composto processual. Né? Nós temos que imaginar que quem nos procurou foi fulano e ciclano. Então, não se estende. Né? Imagine que porque a Maria é casada com o João, João foi processado num arresto, a Maria também automaticamente se torna? Opa, veja bem, se ela não for sócia, se o que não foi processado é um CNPJ, e em nenhum momento ela fez parte das negociações, porque ela tem que ser prejudicada junto. Não se estende, tá? Não há relação processual. Aí, com a devida vênia, a doutrina negativista,
aliamos à teoria positivista, tá? Que entende ser possível a um terceiro que não foi parte do processo se favorecer pela coisa julgada por motivos assim que foram delineados. Claro, imagina que você ganhou, você obteve o direito, vamos imaginar ali a viúva do Gugu. Ela foi retirada há poucos dias, né, do testamento dele, ela perdeu o direito a recebimento de bens e tudo mais. Sob o aspecto positivista de sentença, de coisa julgada, você imagina que nós poderíamos estender o benefício dos filhos a ela. Ela não é terceira? Ela não é a mãe? Ela não é a genitora? Nesse caso, poderíamos aplicar essa teoria. Exceções à coisa julgada. Vamos aqui, a professora vai mudar a cor. Por fim, as principais exceções à coisa julgada citadas pela doutrina e pela jurisprudência são cabimento de ação rescisória. Dentro de até 2 anos, você pode alterar o valor, você pode requerer alteração de valor. As decisões proferidas em relações de caráter continuado, como pagamento de pensão de alimentos, que não transitem em julgado, você também pode pedir alteração. A possibilidade de modificação de sentenças em processo de investigação de paternidade, porque baseado em que, prof, eu posso alterar uma sentença se o juiz determinou que não é pai. Nós tivemos uma aula em que a gente disse assim, até comentamos, né, que o fato de você não se fazer presente, automaticamente você está respondendo ao juiz que você é o pai, né? Essa é uma situação. Mas imagine que o juiz recebe um laudo médico adulterado e você, enquanto filha que patrocina a ação, já maior de idade, descobre isso. Você conseguindo provar essa adulteração, então você pode recorrer a essa sentença, mesmo tido sido objeto de coisa julgada. Tá? Esse é o exemplo que fica para vocês. Conclusão. Vimos que o conceito de sentença anterior à Lei 11.232, lá do ano de 2005, muito 10 anos anterior ao novo CPC, adotava um critério topológico definindo o ato como sentença caso encerrasse de forma definitiva o processo e como decisão interlocutória caso combatesse um ato jurisdicional que foi proferido nesse processo. Em razão das alterações do CPC de 73, o processo passou a ser sincrético, que é muito interessante, né? Ele tem vida própria, ele se autocompõe, ele não sofre de delimitações, de limitações, né? O processo passou a ser sincrético, em que há uma fase preliminar de conhecimento, uma fase de execução, e não mais 2 processos distintos. Nós fazemos tudo num único processo, nós embargamos num único processo. Então, nós não temos mais segmentos por fase, né? Dessa forma, o conceito de sentença posterior a 2005, né, passou a ser definido como um pronunciamento judicial, isso aqui eu vou explicar para vocês, a ser definido como um pronunciamento judicial que contém uma das hipóteses do 485 ou 487, tá? O que pode ou não extinguir um processo. Tá? A coisa julgada, ela se divide em formal, produz efeitos apenas dentro do processo, e material, que produz efeitos dentro e fora do processo. E os seus requisitos variam, sendo que para que a coisa julgada formal para que ocorra a coisa formal, basta haver o trânsito em julgado da decisão. É só o que tem dentro do processo. Então, julgou, coisa julgada formal. E para a coisa julgada material, são exigidos requisitos mais complexos, como o trânsito em julgado de uma decisão de mérito, tá? Em relação aos efeitos da coisa julgada, é muito importante destacar a inovação no parágrafo 1º do 503, no sentido de que as questões prejudiciais decididas expressa e de forma incidental no processo também podem fazer coisa julgada material, ou seja, alterar o corpo do processo, né? Desde que concomitantemente sejam preenchidos alguns requisitos. Por fim, pessoal, a doutrina diz que alguns limites à coisa julgada, a exemplo da possibilidade de ajuizamento de ação rescisória das relações de caráter continuado, foi o que nós falamos, né?
Essas são as exceções. Caríssimos alunos, eu gostaria imensamente de conversar com vocês, de agradecer por todo o empenho que vocês tiveram esse semestre. Nós estamos passando por um momento muito complexo, né, de natureza que emana da saúde pública, da saúde nacional e mundial. Nunca em outros tempos aconteceu isso, mas se nós pudéssemos falar em objetos positivos com relação ao que nós estamos vivendo, eu diria que foi a capacidade de adaptar-se, né? Eu sei que muitos de vocês estão revoltados, chateados com as percas, no entanto, nós temos que pensar no que houve de bom, né? Nós, da minha geração e da geração anterior à minha, que não nascemos, né, não somos Y como vocês são, tivemos que aprender a viver nesse mundo digital, tivemos que aprender a, a ser Twitters, né, a ser Instagrams, a mexer no Facebook, a ter canal, uma série de ferramentas que jamais passou no nosso humilde pensamento de fazermos uso, e isso veio por conta do efeito da pandemia. Eu peço para vocês desculpa pelas vezes que não houve tanta qualidade nos vídeos. Claro que não dependia de mim, mas eu fiz o possível, inclusive, né? Contratei pessoas para me ajudar, mas eu não tive êxito. No entanto, eu abro para vocês que eu estou à disposição. Acredito que nosso próximo semestre vai ser um semestre diferenciado. Vamos voltar, vamos poder nos ver e nos relacionar presencialmente. Eu estou à disposição. As aulas se encerram com esse vídeo. No entanto, a semana que vem você tem que se dedicar ao portal e às provas interativas, certo? E vamos nos comunicando pelo grupo, e assim que a prova oficial 2 estiver liberada, eu já encaminho para vocês. Fiquem com Deus, um abraço. A professora aqui que vos fala tem vocês em grande estima.